Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Dr. Vítor Bento e restantes secretários-gerais. O Grupo Parlamentar do PSD decidiu requerer várias audições com carácter de urgência a várias entidades relacionadas com o setor bancário, sendo naturalmente a Associação Portuguesa de Bancos uma delas. O motivo principal já foi explanado no nosso requerimento, mas prende-se com a atuação do setor bancário na comercialização ou nos pedidos de renegociação do crédito à habitação, bem como também sobre o desajustamento dos juros nos depósitos a prazo. Por isso, gostaríamos de lançar algumas questões, a fim de percebermos o que pensa a APB, bem como também de tecermos alguns considerandos sobre a matéria, para também a Associação Portuguesa de Bancos perceber o que pensa o PSD sobre o tema. Relativamente ao crédito à habitação, todos sabemos que com a subida galopante dos juros, existem neste momento milhões de portugueses que estão com grandes dificuldades em pagar a prestação da sua casa. Isto é um facto que já sabemos desde há mais de um ano e o que esperávamos da banca era uma atenção e um auxílio imediato a todos os portugueses, que aliás também importa lembrar que os portugueses ainda recentemente foram chamados a auxiliar esse setor e fizeram-no. Ora, tudo o que os portugueses não esperavam eram notícias como as que temos visto, em que os clientes ficam marcados quando tentam, junto da banca, renegociar o seu crédito, seja por dificuldades de cumprimento, seja por procura também de melhores condições. Pior ainda é quando vimos alguns responsáveis da banca, há poucos dias, anunciar que as renegociações resultarão em encargos ainda maiores para os clientes. Ou seja, um português que hoje está em dificuldades para pagar a prestação da sua casa, procura o seu banco para renegociar o crédito, mas vive num dilema, porque além de ficar marcado como incumpridor, ainda vai pagar mais por isso, e nós entendemos que isso não pode acontecer e que é inadmissível, e é nisto também que nos pretendemos focar. Está mais do que provado que o sistema não funciona da melhor forma na proteção aos clientes. Por exemplo, na Central de Responsabilidades de Crédito, uma renegociação por incumprimento é praticamente equiparada a uma renegociação regular e estamos, no fundo, a falar de tipos de renegociação que garantem melhores condições para os clientes, mas onde eles, hoje em dia, saem prejudicados. Aliás, num documento da própria Associação Portuguesa de Bancos, é transmitido que são os próprios bancos a desincentivar a renegociação em virtude, precisamente, do que acabei de referir. E reparemos, até podemos ir mais longe ao dizer que isto vai contra a própria concorrência, pois a mensagem que passamos ao cliente é para nem sequer procurar melhores condições em determinado produto, sob pena de vir a ser prejudicado. Por isso, eu questiono o que pensa a Associação Portuguesa de Bancos sobre isto tudo, sobre a equiparação entre os incumprimentos, quer o regular, quer o por incumprimento, e saber o que é que pensa sobre o comportamento dos bancos até ao dia de hoje e se tem alguma perspectiva de futuro. Quanto à segunda parte da minha intervenção, esta prende-se com as taxas de juros nos depósitos, que, tal como no crédito à habitação, sentimos que também aqui os bancos demoram a reagir em defesa dos clientes. Isto depois de sabermos que os bancos portugueses tiveram um lucro recorde em 2022, com uma subida de cerca de 70%. Ora, num contexto de grave crise, de inflação galopante e de guerra na Europa, os bancos lucraram extraordinariamente, foram bastante felizes, ao contrário dos portugueses, que têm cada vez mais dificuldade em aceder a bens essenciais e a pagar a prestação da sua casa. Os bancos lucraram, em 2022, 7 milhões de euros por dia. Repito, 7 milhões de euros de lucro por dia em 2022. Mas, apesar destes lucros, o que vemos é os portugueses com cada vez mais dificuldades em pagar o seu crédito à habitação, mas também com péssimas condições para terem, por exemplo, as suas poupanças, bem como também vivem sobrecarregados de comissões bancárias que estão sempre a aumentar. Comissões essas, aliás, que muito contribuíram para esses lucros que acabei de referir. É certo que recentemente ficamos a saber que a taxa de juro média para novos depósitos aumentou de 0,35 para 0,56, mesmo assim continuamos na cauda da Europa e, por isso, gostaria de saber o que pensa a APB sobre isto. Porque o que parece que estamos a assistir aparenta ser um comportamento selvagem em prejuízo dos portugueses. Um comportamento selvagem da banca que apenas procura o lucro sem qualquer sentido de responsabilidade social. E com isto tudo acabo a dizer que o Parlamento, e no caso o PSD, está preocupado em ouvir várias entidades, em arranjar soluções moderadas e em conjunto, e esperamos sinceramente que a banca não obrigue a Assembleia da República a ter um papel mais agressivo junto das entidades financeiras, em virtude de estas estarem a ter margens de lucro excessivas à custa das famílias portuguesas. Porque se for necessário sermos mais agressivos, os portugueses podem ter a certeza de que podem contar com o PSD. Muito obrigado.